Mudança! 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 E dentro de momentos vão estar entre nós as mulheres e os homens que nos vão representar a todos a partir do dia 29 de março. Força Machico! Agitem essas bandeiras! Força Madeira! É o futuro presidente do Governo Regional da Madeira! E está aqui entre nós em Machico! E é uma honra chamar ao palco Vítor Freitas! Força Machico! Mudança! 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 Boa noite, Machico. É bom estar aqui neste concelho. Um concelho carregado de história que se fez aqui neste chão, nesta calçada, desde o 25 de Abril até os dias de hoje. Machico foi sempre um exemplo de liberdade e de mudança. Viva Machico! Caras e caros amigos, nós temos um ato eleitoral dia 29 de março, um ato eleitoral de extrema importância. E neste ato eleitoral confrontam-se duas visões, dois caminhos em relação ao futuro da Madeira e do Porto Santo. Do nosso lado, nós temos um caminho muito claro. O caminho é parar com a austeridade, pôr um travão a estas dificuldades e aos impostos altos. E é este caminho que vos proponho, um caminho de esperança, um caminho de modernidade, mas um caminho de bem-estar. E é por isso que nós temos que pôr um travão à austeridade. Temos que renegociar a nossa dívida, pagando menos de cada vez e tendo dinheiro para nos governar. É esse o caminho que propomos. E é um caminho seguro. É o caminho certo, é o caminho correto. Porque o outro caminho que nos querem propor é o caminho das pedras, é o caminho difícil, é um caminho de mais desemprego, mais pobreza e mais imigração. E os madeirenses já disseram que não querem esse caminho. É por isso que um dia destes ouvi, para espanto meu, que este PSD quer continuar o rumo do passado. Querem continuar a loucura que fizeram até aqui. E propuseram, aos olhos de todos nós, o pagamento da dívida e pagar por ano 720 milhões de euros. 720 milhões de euros é muito dinheiro. Nós, nos últimos 3 anos, temos pago 300 milhões de euros para o serviço da dívida. Tem doído muito. Tem doído a muitos de nós. Tem doído a muitos madeirenses, a muitas famílias. Tem doído àqueles que vão ao hospital e não têm o seu nome lá, em lista de espera. E já são 17.400 pessoas à espera de uma cirurgia. Tem doído a esses. Tem doído a outros que estão na bicha do desemprego. Estão na lista de desempregados. 22 mil. E isto com 300 milhões de euros que pagamos pelo serviço da dívida. O que é que pretende este PSD pondo-nos a pagar mais do dobro do serviço da dívida em cada ano? Pretendem enterrar mais a Madeira? Já não enterraram o suficiente ao longo destes 40 anos? É por isso que é necessário dizer, este líder do PSD é incompetente. É incompetente pelas loucuras que está a dizer, mas é incompetente pelo seu passado. E basta olhar para a Câmara do Funchal. Sim, ele foi presidente da Câmara do Funchal. Pegou numa dívida e conseguiu multiplicá-la por 5. Mais de 100 milhões de euros de dívida. Isto é incompetência. Quem cria dívida para os outros pagar
Quem não soube gerir uma Câmara como a do Funchal, como é que quer gerir o Governo Regional, quer gerir a Madeira e o Porto Santo? É por isso que assusta a falta de credibilidade dos nossos adversários. Basta olhar para a dívida que fizeram, na região e no Funchal. Basta olhar para a forma como ao longo de 40 anos serviram determinados grupos económicos. Mas é engraçado que esses grupos económicos estão nas listas do PSD, mas não os vemos a fazer campanha e a dar a cara pelo PSD. Eles escondem a família Jaime Ramos e o lobby Sousa, que estão dentro da lista, mas não aparecem para dar a cara junto da população. Mas eles escondem mais. Eles escondem mais. Então, o Sr. Primeiro-Ministro não vem à Madeira. O Sr. Primeiro-Ministro vem à Madeira ver a sua obra, ver o resultado das suas políticas. O pior Primeiro-Ministro do país de sempre para com os povos da Madeira e do Porto Santo. Nos últimos 3 anos, Portugal, com este governo PSD, tratou-nos muito mal. Trataram a Madeira pior do que a Troika tratou o país. Trataram-nos como se fôssemos portugueses de cheira. Mas o mais grave é que sabem que quem fez a dívida, quem foi irresponsável, quem ocultou, foi o PSD, mas quem paga é o povo da Madeira. Trataram-nos como se fôssemos criminosos, quando os criminosos estavam dentro do PSD Madeira, um partido gêmeo do PSD de Lisboa. Mas, caras e caros amigos, o que é grave neste momento é nós olharmos e percebermos que o novo líder do PSD quer trazer para a Madeira as políticas de Lisboa. Sim, quer trazer. E aquela afirmação de dizer que o Estado devia ter despedido 40 mil funcionários públicos não é um engano. Não foi um pé em falso. É o pensamento estruturado daquele senhor. É o que ele pensa. Se ele pensa isto para o país, os madeirenses sabem que ele pensa isto para a Madeira, ou então, afinal, tem 2 caras. Uma cara em Lisboa, outra cara na Madeira, quando está ao lado dos madeirenses. É por isso, caras e caros amigos, que o nosso caminho não pode ser este. Tem que ser um caminho de esperança. E quem, como nós, temos contatado os madeirenses e porto-santenses, quem fala com os nossos idosos, quem fala com os pais e quem fala com os filhos sente a amargura que vai em muitas vidas de madeirenses. E nós sentimos as dores dos outros. Quem quer liderar a região tem que sentir a dor de cada madeirense nestes momentos difíceis. E nós sentimos os nossos idosos a atravessar enormes dificuldades. Porque sabemos que muitos deles têm que fazer opções entre comprar um medicamento ou ter alimentos para comer na mesa. Estes nossos avós que deram tudo, que têm pensões baixas, muitos são pais e avós, sim, pais e avós da Madeira, que trabalharam na agricultura e é por isso que tinham rendimentos baixos e têm pensões baixas e que hoje sentem-se desprezados pelo Governo Regional da Madeira. É por isso que a nossa candidatura é de esperança. Esperança para estas pessoas que sofrem. É por isso que nós vamos criar e vamos implementar um complemento regional para os idosos, no valor de 50 € para quem tem pensões mínimas. Porque nós não abandonamos os nossos pais nem os nossos avós. Nós já o fizemos nos Açores, há mais de uma dezena de anos. Também iremos fazer aqui na região autónoma da Madeira. E muitos jovens hoje andam à procura de trabalho. Mas eles sabem, eles sentem que o Plano Regional de Emprego do PSD é ali na pista do aeroporto, são as terras de imigração, é ir para Jersey, Guernsey, Londres ou França, ou mesmo para a Venezuela ou para a África do Sul.
Nós não queremos este plano regional de emprego. Nós não queremos este plano do PSD para o nosso futuro. É por isso que o que queremos é renegociar a dívida, apostar no crescimento económico e no emprego. É por isso que queremos aproveitar cada tostão, cada cêntimo dos fundos comunitários, mas aproveitá-los de forma a criar emprego. Não para obras megalómanas, não para obras daquelas que ficam para o mar levar, mas para obras necessárias para as empresas, para criar postos de trabalho e resolver o problema dos filhos da Madeira e do Porto Santo. É para isso que queremos os fundos comunitários. E é caso para perguntar, caras e caros amigos, e as pessoas que levantam o braço, quem é que tem um familiar imigrado? Que levanta o braço. Parece que somos todos que temos família no estrangeiro. Quem é que tem um familiar no desemprego? Que levanta o braço. Parece que estamos todos no desemprego juntamente com esses nossos familiares. E é esta a realidade da Madeira e do Porto Santo. É esta a realidade que eles querem esconder dos ecrãs de televisão, das rádios e da comunicação social. Porque eles sabem que é esta a realidade, que é esta a obra. E todo o político que esconde a sua obra, que não há em cara, é a política da cobardia, que foge aos seus atos, foge às suas responsabilidades e não dá a cara nos momentos difíceis junto do seu povo. É por isso, caras e caros amigos, que a nossa força é a força do voto. A força do povo e o poder do povo é o poder do voto. E é por isso que no dia 29 o povo vai mostrar a sua força e vai utilizar o seu voto para relançar a esperança na Madeira e no Porto Santo. Mudança, 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 mudança. Caras e caros amigos, eu sei que este PSD que hoje existe na Madeira e que é irmão gêmeo do PSD de Lisboa, há muita gente do PSD que não se revê neste novo PSD ou neste renovado PSD. Porque eles sabem, porque eles sentem que este PSD não é social-democrata. E é por isso que deixo um apelo a todos os sociais-democratas da Madeira e do Porto Santo. Os verdadeiros sociais-democratas sabem que têm aqui na coligação Mudança uma coligação que aposta no futuro, que aposta na esperança e que aposta numa mudança para o futuro da Madeira e do Porto Santo. São bem-vindos também os verdadeiros sociais-democratas à nossa coligação, à nossa mudança e ao nosso futuro que queremos construir. E é por isso, caras e caros amigos, que chegou a hora, chegou o momento de olharmos para o nosso povo, de falarmos com os madeirenses e porto-santenses, para todos juntos, de mãos dadas, construirmos uma aliança de futuro. E é por isso que nós recusamos determinados elitismos, em que o nosso adversário coloca os amigos do Funchal à frente na lista e depois envia os de fora do Funchal para o rabo da lancha da lista. Nós não fizemos isso. Nós distribuímos e fizemos uma lista à Assembleia Regional em que olhamos para a Madeira e para o Porto Santo como um todo, sem elitismos e sem preconceitos em relação ao nosso povo. Caras e caros amigos, vamos à luta. Vamos à luta. Vamos, nos próximos dias, fazer um combate das nossas vidas. Porque nós sabemos, nós somos a reserva de esperança. Confiem em nós, confiem na mudança, vamos transformar a Madeira, vamos vencer a Madeira e o Porto Santo. A Madeira merece melhor, o Porto Santo merece melhor. Viva a mudança! Viva a mudança! Viva Machico! Viva a Madeira e o Porto Santo! Viva a Madeira e o Porto Santo! Viva a mudança! Viva a mudança!
Mudança! Chamo o Presidente do Partido Trabalhista Português, José Manuel Coelho. Chamo o Presidente do PAN, Pessoas, Animais, Natureza, Fernando Rodrigues. Chamo o Presidente do MPT, Partido da Terra, Roberto Vieira. E chamo todos os candidatos aqui presentes da Coligação Mudança. Força Mudança! 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 Força Machico! Mudança! Mudança! Mudança!